racionalização de denominador. Observe algumas frações cujo denominador são raízes não exatas, tá? Eu tenho raiz quadrada, eu tenho 5 raiz quadrada de 10, 4 sobre raiz quadrada de 11, 2 sobre raiz quadrada de 6, 7 sobre raiz quadrada de 3 e 8 sobre 2 raiz quadrada de 5, 15, tá certo? Para facilitar operações entre frações com essas características, podemos utilizar um artifício chamado racionalização de denominadores, tá? Este artifício consiste em transformar uma fração em outra equivalente de maneira que não haja radical em seu denominador. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5 sobre a raiz quadrada de 10, tá? Então eu posso, como é que eu vou fazer para tirar esse raiz quadrada de 10 do denominador? É só multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 10. Porque quando eu fizer isso, bem aqui, ó, eu coloquei 5 raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 10. Numerador, 5 raiz quadrada de 10. Denominador vai ficar 10 raiz quadrada de 10 ao quadrado. Aí eu vou cortar o expoente com o índice, vai ficar só o 10. Tá certo? Bem assim, ó. Então aqui eu multipliquei, olha, vezes o raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 10. No numerador e denominador. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu tenho raiz quadrada de 10, né? Raiz quadrada de 10. Eu tenho que tirar esse da raiz, tá certo? Então aqui vai ficar 5 raiz quadrada de 10. E aqui vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu estou multiplicando a raiz quadrada de 10 duas vezes, não é isso? Aí eu vou cortar índice com expoente, tá certo? Vai ficar 5 raiz quadrada de 10 sobre 10. Não dá para simplificar aqui esse 5 com esses 10 por 5, os dois? Simplifico. Por 5 vai dar 1, por 5 vai dar 2. Então vai ficar raiz quadrada de 10 sobre 2. Então esses valores são iguais, entendeu? Olha outro exemplo aí. Olha aí. 3 raiz quadrada de 4. Vai fazer 3 sobre raiz quadrada de 4. Aí aqui eu vou botar raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 4. Aí. Vou botar o mesmo valor, gente. Não pode ser diferente. Por que eu fiz com... Porque eu tenho que repetir aqui, porque fica expoente para poder cortar o índice com o radical. Olha aí. Aqui vai ficar raiz quadrada de 4 ao quadrado. Estou multiplicando duas vezes. Vou cortar o expoente com o índice. Vai sair da raiz. 3 raiz quadrada de 4 sobre 4. Terminou aí. Deu para entender? Vamos mais um exemplo aí. Olha só esse exemplo. 2 sobre raiz cúbica de 7. Eu tenho que tirar a raiz cúbica de 7. Então eu não posso multiplicar aqui por 7. Raiz quadrada de 7. Por quê? Porque está aqui ao cubo. Então tem que ser raiz cúbica. Tá certo? Mas se eu multiplicar esses dois, só vai ficar 7, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. Então tem que fazer ao quadrado que está dentro. Para poder, quando eu multiplicar raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado, vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 raiz cúbica de 7 ao quadrado. E aqui, raiz cúbica de 7 ao cubo. Por que ao cubo? Porque eu coloquei 2 aqui e tinha 1 aqui, 3. Vou cortar isso com expoente. Vai ficar 2 raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre 7. Tá certo? Deu para entender aí?